Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Diversos da Pós. Esse programa é promovido então pelos tutores da pós-graduação. Eu sou a professora Márcia Cravetes e hoje nós vamos falar sobre o Observatório de Políticas Públicas, como que é realizada essa pesquisa e como que eles têm desenvolvido, né? E para isso eu estou com duas professoras aqui do grupo de pesquisa, a professora Reli e a professora Luciana, e eu gostaria que elas se apresentassem. Obrigada pelo convite, professora Márcia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Reli Amaral, sou tutora dos cursos de pós-graduação da área social e pesquiso hoje a área de gênero, políticas públicas, né, juntamente aqui com a minha colega no nosso Observatório de Políticas Públicas. E é uma temática que a gente tem buscado aí se aprofundar um pouco mais e colaborar, né, com o Grupo 6 como um todo. Com certeza. Eu sou a professora Luciana Rodrigues, sou tutora dos cursos da área, de alguns cursos, né, da área educacional, da pós-graduação Uninter, e sou pedagoga e também mestre em educação e pesquisadora do Grupo 6, que é o Grande Guarda-Chuva, e de dois outros grupos aí que estão alocados no 6. Então, para começarmos, professora, eu queria primeiro agradecer, né, obrigada por se disponibilizarem a vir. E eu gostaria de saber qual que é o papel, então, do Observatório de Políticas Públicas, né, nessa análise, nessa questão da transparência desses dados e qual que é a contribuição que o Observatório pode fornecer, então, para a sociedade. Isso, pensando assim, no que é um observatório, no modo geral, né? Existem grupos de pesquisa de diversas nuances, né? Diversas metodologias, vamos colocar assim. Um observatório, ele costuma pegar algo, né, que normalmente envolve algum tipo de política pública, mas não necessariamente, e ele observa aquilo que tem sido feito naquela área. Um exemplo. A gente tem vários observatórios de política pública no Brasil inteiro, normalmente vinculados a ONGs ou universidades, mais universidades. Então, ele observa como que aquelas políticas têm trabalhado naquele sentido, naquela região, naquele estado ou no país todo. Então, primeiro, para você poder observar algo, você tem que partir de um ponto, né, para saber se aquilo tem sido feito corretamente ou não. Então, a gente parte do princípio, né, um observatório de política pública especificamente, parte do princípio do que tem sido feito, o que a lei coloca, né, o que aquela política específica coloca, né, porque tem observatório de política pública de saúde, observatório de política que envolve atendimento às mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade, observatório da violência, observatório que aí, quando é um observatório de violência, ele vai pegar o que tem acontecido e também essas políticas públicas de segurança, de assistência social, entre outras, têm trabalhado no sentido de trazer para a população a segurança necessária, né? Se tem trabalhado no sentido de também combater aquela violência, um exemplo. Tem fóruns, por exemplo, fóruns e observatórios de política pública de direito da criança e do adolescente. Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, você, então, se aprofunda na política que envolve aquela temática, né? No nosso caso, hoje, o nosso Observatório de Política Pública, ele está com foco na política educacional, né? Que depois a Luciana vai falar um pouco mais disso, porque a educação é com ela. Eu sou assistente social, não sei se eu falei no início do programa, mas eu sou assistente social e como ela é da educação, é ela que vai pontuar mais essa parte. Então, a gente focou, no início da pesquisa, a gente estava na área de assistência social, né? E aí, conforme a pesquisa foi andando, a gente agora passou para a política educacional. E, então, o que você vai fazer enquanto observatório? Você vai se aprofundar o máximo possível na política. Então, quais as legislações que envolvem aquela política específica, as resoluções. É até legal a gente falar do passo a passo, porque vai que tem alguém, né, assistindo a gente, um aluno ou um pesquisador, falar, eu acho que eu vou pesquisar isso. Então, diretrizes, resoluções, políticas, né, no papel, leis que envolvem aquilo e os dados. Então, é aquela coisa comparativa, por isso observar.
Então, você verifica o que a legislação e a política diz que deve ser feito, como deve ser feito. O nosso foco inicial, principalmente está em verificar se há os equipamentos necessários, o capital humano necessário, o orçamento necessário para que aquilo aconteça. E aí a gente compara o que está sendo feito na realidade. Exatamente. Eu ingressei no grupo, no Observatório de Políticas Públicas, ele já estava acontecendo, né? Foi ali em 2024, se eu não me engano. E aí, a professora Reli, ela é uma das nossas líderes do grupo, inclusive. E o que acontece? Na educação, nós sempre falamos muito sobre essa questão dessa disparidade em relação aos ambiente educacional e a tecnologia, né? Isso sempre teve nunca foi uma coisa que tinha um casamento ideal como é necessário, né? Então a gente sempre falou em educação, a gente sempre falou dessa importância. E aí depois, quando eu ingressei ali, eles estavam se reorganizando, né, para entender qual política e tal, e aí surgiu então a ideia da gente nos voltarmos para as políticas do ambiente da educação, exatamente porque a gente estava ali no momento já tinha saído da pandemia e teve toda aquela questão sobre o ensino remoto, que foi bastante conturbado, né, todo aquele período, e em janeiro de 2024, então, foi promulgada aí a política digital dentro das escolas, então era esse incremento. E a gente começou então a entender como que estava, a partir de todas as diretrizes do observatório, que a professora Reli pontuou aqui, nós começamos a tentar entender como que estava então o cenário educacional em relação ao aparato tecnológico, né? E quando a gente começou a nos aprofundarmos nesse assunto, a gente percebeu que tinha muita coisa que precisava ser revista, né? E muita coisa não coincidia com a realidade. A política falava, lá na lei estava uma coisa, só que o cenário educacional era outro. Os dados, então, que são publicados, né, pelos sites, pelos órgãos que têm essa obrigação, eles nos dizem, então, outras coisas. Então, a gente está nesse momento. Ou coisas, né, parciais também. Exatamente. Vocês falando, né, de dados e visto que é um desafio, além disso, esse é um desafio bem grande, né? Acho que para todas as pesquisas, os dados disponíveis para você fazer a pesquisa, isso é uma dificuldade. Vocês encontraram, além dos dados, é um desafio, né? Mas e como que vocês têm trabalhado esse desafio? E existem outros desafios dentro do observatório, nessa questão da pesquisa, ou é somente os dados que é o que mais limita vocês? Bom, desafio que não Mas acaba. Desafio não tem acaba sempre, nunca, né? Encontrar as fontes, né? Sim, a gente é aquela coisa de engatinhando. E às vezes as pessoas, né, acham que a pesquisa, para quem... Você sabe que você é pesquisadora, mas para quem não tem tanta proximidade, acha que a coisa tá lá paradinha para você só ir lá e tirar uma fotinha. Essa é a pesquisa. E não. A gente vai por um lado, começa a ver muita porta fechada, aí a pesquisa não avança daquele lado que a gente está indo, aí você tem que ir para outro lado, às vezes avança, mas avança pouco, aí você tem que tomar uma outra direção, né? Exatamente. Então, por exemplo, o nosso foco, um período que ainda não estava, porque agora que a gente está com o foco da política digital, né? Antes, a gente estava com foco na política educacional como um todo, uma coisa mais ampla, com foco na educação básica, se eu não me engano, né? E aí, a gente queria saber orçamento. Meu Deus. E focamos nem foi nacional, a gente focou os estados aqui do sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, a gente até publicou, né, um artigo nesse sentido, o 2, se eu não me engano, não, esse foi um, né, que as secretarias de Estado, uma publica em um ano o que foi gasto, quantos professores tem, qual o corpo docente das escolas, qual a equipe, né, administrativa também. Um ano
existe essa publicação. No outro já não tem. Então você pegava, por exemplo, não vou citar qual estado, né? Porque eu não lembro de cabeça, eu posso estar sendo volúvel nesse sentido, né? Não está sendo correta. Né? Porque o dado não está aqui presente na minha cabeça certinho. Mas, por exemplo, o estado 1 tinha de 2020, 2021, não tinha em 2022, aí voltava 2013, não tinha em 2024. Então, como é que você pesquisa a continuidade, né, tanto do orçamento quanto da aplicação em capital humano, em recursos humanos ali, se você não tem todos os anos? Então, não dá para você ter um comparativo. E isso aconteceu nos 3 estados que a gente pesquisou. Não havia publicização das secretarias estaduais. E aí, quando a gente vai, por exemplo, o INEP, para fontes nacionais, o que a fonte nacional fala não bate com o que está na fonte que o Estado colocou. Daí a gente vai pesquisar, saber, tá, mas quais os parâmetros que cada um utilizou. Então, assim, vai longe, hein, professora? Então, eu acho que uma das coisas, né, a Luciana pode colocar também a parte dela, mas eu acho que uma das principais coisas é isso, a incoerência dos dados. Primeiro lugar, a dificuldade de encontrar. Também você bate em várias portas, por exemplo. Eu estava super confiante no site da Transparência Brasil. Não conseguimos encontrar o que a gente queria lá. Não vou culpabilizar, né? Sim. Porque também eu não pesquisei o que a Transparência Brasil tinha que colocar, já que ela também é um observatório, né? Ela não é nacional, ela não é governamental. Então, ela pesquisa o que ela quiser, né? Não tem obrigatoriedade. Aí, e outros sites. Então, você, em primeiro lugar, é difícil encontrar o dado exatamente que você quer. E quando você encontra, essa consistência de dados numa linha temporal. Porque não tem como... É incompleto, né? Que é o nosso objetivo, é essa linha temporal, ver se a política tem... Então, para quem quer pesquisar, por exemplo, eu vou pesquisar só 2020. Até isso seria complicado, porque em cada estado um tinha, outro não tinha. Então, é essa inconsistência dos dados aí. Quando pesquisa, que nem num dos projetos que eu participo, ainda nós pegamos, justamente a gente pegou o recorte só de um município. Justamente por isso. Então, mas mesmo assim, ainda você, por mais que tenha uma planilha lá de dados, mesmo assim ainda às vezes está faltando. Então e não tem como você buscar em fontes que não sejam governamentais, né? Porque compromete a pesquisa, né? Mas você pegou aonde? Peguei de um blog. Mas é confiável esse blog? Né? Então tem tudo isso, né? Então, o grande desafio da pesquisa em si é os dados, né? Então, ainda mais vocês que estão pesquisando em 3 estados diferentes. Então, a probabilidade de ter mais desafios do que o normal é maior. Né? Então, eu acho que isso, o desafio é bem, como você falou, não falta desafio, né? E esse é um deles. Exatamente. Não quer complementar? Não, eu acho que você sintetizou bem e... Falando, né, tem essa questão de não ter todos os anos e quando tem lá a sequência de anos, os critérios, né, eles não são todos contemplados. Por exemplo, número de matrículas. Aí, digamos que no ano de 2022, esse dado ele não existe, ele é inexistente. E aí, como é que você vai dar essa sequência na tua pesquisa, sabe? E pensando agora também no que a gente está pesquisando, que é a questão tecnológica dentro das escolas e as políticas, a quantidade de política, legislação, resolução, e às vezes elas se sobrepõem, né? A gente percebe que nós temos aí políticas do ano, sei lá, de 1900 e alguma coisa, só que essa política, ela não foi contemplou, se percebe que não tem o cenário, ela não foi, os resultados não foram atingidos, sabe? E automaticamente outras políticas, outras resoluções, elas vão aparecendo. E é uma mistura que é impressionante. E então hoje a gente está tentando compreender, né? A professora Reli, inclusive, ela sugeriu que nós fizéssemos me fugiu o nome do... Repositório? Um repositório, exatamente, para que a gente consiga falar sobre como está o cenário tecnológico dentro das escolas. A gente tem que entender desde o início, né?
para que a gente... o marco regulatório. Isso. Agora a gente está nesse ponto da pesquisa. Então, vamos entender, então, afunilamos, né? Era essa parte mais ampla, agora afunilamos somente para a política digital, né? Estou falando certo, né? Política educacional digital, né? Isso. E aí, o que a gente sugerir, e agora a gente chegou no acordo, então vamos entender tudo, desde o início. Aí agora a gente percebeu que desde ali da década de 60 já existia um recurso que hoje é utilizado, direcionado à questão digital. Então, você vê que é coisa bem antiga. E não foi só agora com a política que surgiu, nacional. Na política nacional. Isso, é PND? Política Nacional Digital. PNDE. Em 2024 que a coisa surgiu. Não, já existem iniciativas específicas desde 2017. Então, agora a gente está nessa linha temporal e estudando desde o começo para saber, mas esse recurso vem da onde? Aí a gente já percebeu que os recursos são espaçados, não é espaçado, pulverizados, não é um recurso. São diversos, cada um com seu critério, porque quando você pensa em política pública, você pensa em orçamento. Não tem como uma coisa andar desgrudada da outra, né? Separada da outra. E nesse sentido, a gente então está fazendo esse marco regulatório, parte legislativa, e ao mesmo tempo, para poder dinamizar, já que a gente está falando de pesquisa, né? Para o pessoal saber, para poder dinamizar, a gente está colocando tudo numa pasta compartilhada, para que no futuro, essa pasta compartilhada, que aí tem desde notícias, artigos específicos da área, tudo que cada um vai pesquisando, que a gente está em 5, né? Membros? 6. Viviane, você, eu, Thalita e... 5. Isso, 5. Então, a gente, para que quando a gente publicizar, porque qual que é a ideia do observatório? É publicizar. Você perguntou qual é o impacto que vai para a sociedade. Eu não sei se perguntou agora ou nos bastidores. Então, o impacto que a gente quer causar na sociedade é justamente esse, que as pessoas não precisem ter essa dificuldade que a gente teve. Possa minimizar. Sim. Vai ter, mas minimizar. Porque a gente tem um site, né, ou uma rede social, mas eu acho que seria melhor um site, onde a gente vai colocar tudo isso, desde o marco regulatório, os artigos que a gente for, né, encontrando específicos sobre essas notícias, né, que são veiculadas, os dados que a gente for pesquisando, e agora a gente afunilou para o município de Curitiba também. E né, sabendo de tudo isso... Tem palavra-chave, professora? Tem palavra-chave. Eu ia deixar para a próxima pergunta, mas vamos lá. Então, você... viu? Eles já estão me cobrando a palavra-chave, estão pensando em quem está nos assistindo. Então, quem está nos assistindo, quem fez a inscrição, precisa de um certificado. A palavra-chave de hoje é políticas públicas. Então, anote aí, políticas públicas é a nossa palavra-chave. Qualquer coisa, no final, nós repetimos. Eu fiquei preocupada porque eu acabei de gravar outro programa e eu esqueci, né? A palavra-chave, eu que estava falando e eu esqueci. Não, mas deixamos aqui anotadinho. Mas aí, continuando, então, nesse sentido do observatório, né? Em que momento que a sociedade pode contribuir no engajamento, né? É só de utilizar essas informações que vocês estão juntando, que vocês vão disponibilizar, ou ela tem um outro, ela pode enganjar de outra forma a sociedade. Ela pode contribuir de alguma forma para o observatório, não só no de vocês, mas num observatório vamos pensar num todo. Eu tenho um observatório de políticas públicas. Como que a sociedade pode estar sendo enganjada, ou como que ela pode contribuir para um observatório de políticas públicas? Ela pode contribuir no controle social. O que é o controle social? É aquilo de você, enquanto cidadão, está fiscalizando aquilo que está sendo feito ou não, né? Acredito que, lógico, aí seria um pensamento talvez até de muita grandeza, mas vamos supor que tem um determinado bairro que, né, trabalha quer saber mais sobre a política educacional do seu município e da sua região, porque agora, graças a uma iniciativa da professora Luciana, ela conseguiu encontrar uma ferramenta que consegue verificar escola por escola, tanto estadual quanto municipal aqui de Curitiba, e ela consegue ver qual se tem internet ali, se tem equipamento, tudo, e é quase que em tempo real, assim. A gente consegue dados de junho, por exemplo, conseguiu recentemente, e a gente sabe o quanto é difícil o dado tão, né? Sim, sim. Que é um governamental, né, esse controle, e aí ela conseguiu
os links, que foi já um grande avanço também, porque a gente não precisa ir em loco, né, Márcia? Daí, professora Márcia. Então, nesse sentido, se a população verifica, quando a gente conseguir publicizar esses dados, verifica e não está de acordo com o que deveria estar, ela cobrar daí dos seus governantes. A proposta do observatório é justamente esse trabalho em parceria de controle social. Então, a população cobrar do seu vereador, né, que ele votou no vereador, então ele é um funcionário, um agente público, você está pagando o salário dele. Então, você pode estar cobrando dele, né? E também do seu prefeito, da sua região, do seu líder, do seu gestor, do líder comunitário. Não adianta ir cobrar lá do diretor, tá, gente? Da escola, não adianta. Esse aí é um termo, se não tem... É importante a gente pontuar, se não tem internet, equipamento de computador, notebook, etc., tablet para o seu filho na escola dele, não adianta cobrar do diretor, tá? Você tem que cobrar do gestor educacional, né? Da Secretaria de Educação, exatamente. Vocês comentaram, né? E isso é muito importante a gente saber, né? Por que, por exemplo, vamos lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Não existe uma obrigatoriedade de eles estarem divulgando esses dados, então, não existe essa transparência, e isso eu falo assim, na minha área, né, a questão do saneamento básico. Uhum. Tem um sistema, o SISNIS, que é a prefeitura que coloca o dado lá, que é a mesma coisa que funciona como funcionou. Tem anos que tem anos que não tem sobre o saneamento básico, porque não é obrigatório. É só um levantamento nacional sobre esse dado. Isso acontece também, acredito Sim. que seja no mesmo sentido desses dados de vocês, né? Não é uma obrigatoriedade. Então, o que falta para que as prefeituras ou os governos estaduais tenham essa maior transparência de dados? Falta o quê? Porque isso ajuda muito na pesquisa, não só na de vocês, né, que é super importante, mas em outras pesquisas, né? Porque se eu tenho essa transparência de dados, se eu tenho, por que eu não posso disponibilizar para a sociedade? O que falta? Então, eu completaria a tua questão e colocaria não só o que falta, mas questionar os dados. Porque, por exemplo, em todas as escolas, ano a ano, nós temos o censo escolar. E todas as escolas têm essa obrigatoriedade de responder o censo escolar. Só que assim, e nós fomos inicialmente pesquisar, a nossa base de dados foi o censo. Só que quando a gente chega ali na parte de tecnologia, né, você só responde sim ou não. O colégio tem internet? Sim. E às vezes esse sim ou não, isso é uma resposta muito vaga, né? Então, e aí nós fomos entender, por isso que a professora Reli, que hoje a gente está a partir desse medidor, né, da velocidade, da conectividade em cada escola, a gente está tentando entender como que está essa questão, como que é essa conectividade, quais são os megabytes, né, que são necessários para que a aprendizagem ela aconteça de forma com qualidade, né? Porque a política prevê que pode ser a partir de 15 megabytes. O que você faz com 15 megabytes? E aí você percebe que aquilo é o suficiente para, por exemplo, o trabalho da secretaria da escola, mas e para trabalhar com os alunos? Sim. E aí os alunos não conseguem. Como é que o professor... Porque você tem essa separação, né? Dentro do censo existe isso. Internet para o administrativo, internet para os discentes, né? Então, e a gente consegue, a partir desse medidor, a gente consegue ter essa resposta, sabe? E nós vimos que também não é o suficiente, né, em algumas localidades. E então, nós temos essa informação em alguns canais oficiais, às vezes a gente não encontra ela completa, mas temos a informação, só que é muito importante questionar aquilo, se aquela resposta ali, ela vai responder à realidade, se está compatível com o que a gente vive, né, dentro das escolas. E aí, pensando também, é muito importante, porque nos grandes centros,
Às vezes a escola ela não oferece a conectividade que é exigida para a aprendizagem, mas aí o aluno ele tem ali o celular, né? Então é possível, embora a gente tenha aí a lei 15.100, eu não sei exatamente como que está esse cenário, mas que é para o uso pedagógico, né? O celular dentro das escolas agora. Mas enfim, e nas áreas mais vulneráveis? Como que fica isso? Né? Então, ou os municípios que não chegou à internet. Tem município do Brasil que não tem internet, então a culpa, se não tem a internet naquelas escolas daquela região, é da parte governamental ou não? Já que não tem internet, não há interesse de uma operadora colocar a internet. Só que aí a gente foi mais a fundo na legislação e ela diz que sim, é culpa do governo, porque ele precisa estimular que haja internet no Brasil inteiro. E isso não está acontecendo. Então, isso que ela falou de olhar os dados mais a fundo, mais perto. Então, quando você vê, não tem tantos lugares. Mas a operadora é porque a cidade em si não tem um operador ou uma operadora só, que não chega. Por exemplo, eu morei num município que a internet era somente via rádio. Se chovia, para quem mora em município que a internet é só via rádio, sabe? Choveu, nublou, não tem internet. Só que, então, num primeiro momento você fala, então o governo está fazendo a parte dele. Não, porque a legislação prevê que ele tem que estimular em todos. Então, só complementando o que a Luciana falou, e a sua pergunta, né? Se há uma legislação, por que não tem a transparência dos dados? Então, tomando tudo isso que a gente falou, e mais a questão, volto para a questão do controle social. A legislação, a lei de transparência, ela prevê que tem que ter os dados. Só que não está havendo controle social por parte do governo com relação a esses dados. Então, é obrigatória a publicização. Mas quem fiscaliza se foi publicizado ou não? É esse o problema. Porque se houvesse uma fiscalização, haveria um órgão, uma secretaria, não sei, do governamental, do governo federal, precisaria ser, justamente para isso, para verificar, todos os estados publicizaram todos os anos, todos os dados aqui ou não? Ou o município, então não há essa fiscalização. Então falta, né? A gente sabe que falta esses dados, falta fiscalização, falta várias coisas, né? Para que a pesquisa ande. E isso acaba dificultando, né? Porque como você falou, a gente acaba com portas fechadas e tendo que ir para outras portas. Mas visto tudo isso, né? Nós estamos indo para o final. Qual que são vocês já comentaram algumas coisas, mas quais são os próximos passos para o observatório? Qual que é a expectativa de vocês para finalizar, né? Estamos chegando no finalzinho do ano, e qual que é, então, essa expectativa agora, né? E qual que é a expectativa para o próximo ano? É continuar com esse mesmo projeto? Torcendo, né, que tenha mais dados, que os dados de 2025 cheguem, né, daqui uns dias, né? Então, qual que é os próximos passos para a gente terminar a nossa conversa? Bom, a nossa expectativa é a gente conseguir cumprir os objetivos que colocamos nas últimas reuniões, continuar nesse projeto de alimentar cada vez mais esse repositório para esse ano. Então, a gente está compreendendo melhor a política digital, né, educacional digital, porque assim, não é fácil de compreender, até porque é algo novo, no formato que está é novo, né? A gente, então, essa parte, a outra parte, a gente conseguir cumprir essa pesquisa em loco, que não é em loco, né? Fazer um apanhado dos dados, não só de onde que tem no município, né? Porque a gente vai pesquisar todas as escolas do município de Curitiba, né? Não é pouco, né, professor? Não. Então, a gente... Viviane fica lá, ó. A gente ainda está vendo se vai fazer por região, se vai, como que vai ser. Mas ter esse dado presente, né? Com esse olhar ali 2025, porque a gente sabe que todo ano muda. Aliás, todo mês, todo dia. Então, colocar e conseguir apanhar todos esses dados de todas as regiões da cidade, as escolas que oferecem ensino fundamental, né? 1 e 2, porque é a escola municipal, ou a gente... na verdade, essa parte a gente ainda tá vendo se vai focar no Fundamental 1 ou 2, porque o 1 é só municipal, né? E o 2 em intraestadual. Por enquanto, a gente está pesquisando as duas. Vamos ver se vamos continuar. A nossa expectativa é que ano que vem a gente consiga montar um site, alguma coisa, para estar publicizando daí à comunidade esses dados, já que a gente
teve inicial, fazendo um repositório para divulgação, daí replicar o repositório para a população em geral. E quem tiver interesse em saber mais do observatório pode estar entrando no Instagram do SEIS, que é o nosso grupo maior de pesquisa, né, que coordena outros grupos aqui na pós-graduação da Uninter. Então, só digitar lá no Instagram, SEIS, né, SEIS, @SEIS, que vocês podem estar mandando pergunta lá, a gente responde. Então é isso, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Se vocês tiverem mais algum comentário, fiquem à vontade. Eu agradeço o convite e faço um convite a todos que estão nos assistindo, principalmente as pessoas, a todos, né, a comunidade geral, que vamos pesquisar, se debrucem, vamos entender um pouco mais sobre o nosso meio social, né? Compreender quais são as dificuldades e de que forma a gente pode contribuir aí com uma postura mais ativa socialmente, né? E também consciente. Professora Reli. Agradeço ao convite e reforçando o que a Lu falou, é muito importante que a gente, enquanto comunidade, verifique, não fique calado, lembrando que também outros mecanismos de denúncia, se na sua escola, na escola do seu filho, não tem a internet necessária, os equipamentos necessários, que você encaminhe ao Ministério Público solicitando aí que algo seja investigado e algo seja feito, e o Ministério Público vai acionar aí os departamentos necessários, né, para que a coisa aconteça. Então é isso, espero que todos tenham gostado do nosso programa de hoje. Relembrando, a palavra-chave, então, é políticas públicas. E fica meu agradecimento e nos encontramos em mais um programa Diversos da Pós.